Eu noto uma evidente sintonia entre esse texto e os publicados pela Revista Oeste e com o teor dos comentários que fazemos aqui. É exatamente isso. Em outros países, as provas reunidas pela Lava Jato foram suficientes para a condenação de ex-presidentes, para o suicídio até de um ex-presidente do Peru, para a prisão de vários poderosos. Aqui, eu repito, a Lava Jato foi destruída, né? Foi neutralizada pelo Supremo, não pelos erros eventuais e pequenos que tenha cometido, mas pelas suas virtudes e pelos resultados altamente positivos. Ela não é uma das maiores operações anticorrupção da história, é a maior e a mais bem-sucedida, porque neutralizou o maior esquema corrupto já visto desde o dia da criação. Não houve nada como o Petrolão. E mais, esse governo já lembrava uma quadrilha em ação no momento em que o Toffoli foi nomeado. Ele foi nomeado para socorrer no julgamento do Mensalão, né, para os responsáveis pelo primeiro grande escândalo do governo Lula, ocorrido em 2005. Foi julgado em 2012 e terminou com um monte de condenações que foram abrandadas pela entrada do Toffoli e do Barroso, que chegou lá como garantista. Ele era garantista, então ele se valeu até do julgamento daqueles recursos que eu não entendo a linguagem, né? Aqueles recursos que você apresenta. Os infringentes. Isso, exatamente. Aproveitaram até isso para livrar da cadeia o que eu chamava de quadrilha chefiada por um subchefe, né? Porque o chefe era o Lula. E acusaram de chefiá-la o Zé Dirceu, que ele era sub. Ele não era o chefão. O chefão era o Lula. O Zé Dirceu foi condenado, um monte de gente foi condenado, acabou cumprindo muitos anos de cadeia, ficando muito tempo na cadeia, acabou ficando o Marcos Valério, que tinha culpa, mas não era o único. Não era o único. Prenderam uma dona de banco de Minas Gerais que, meu Deus, perto do que o Dirceu fazia, ela era freira, né? Mas imaculada. Então é o seguinte, o que está dizendo o New York Times foi, isso, deveria cobrir de vergonha a imprensa estatizada do Brasil. Nós aqui vemos aí com muita satisfação, com muito prazer isso aí, porque é o que temos dito, é a verdade. A verdade não morre, os fatos não desaparecem, está aí. O que não dizem aqui está sendo dito pela imprensa internacional. Olha só, a Lava Jato ela fez com que o povo brasileiro acreditasse, pelo menos naquele período em que se cumpriu a lei, que valia mesmo aquela história de que a lei, todos são iguais perante a lei. Aí o Brasil voltou a adotar aquele método que mostra que alguns são mais iguais que os outros. Os bandidos confessaram o que fizeram. Já começaram no Mensalão. O que o Supremo alega para agir em favor dos bandidos é que houve ali uma cumplicidade, no caso do Petrolão, entre os promotores, o Ministério Público e a magistratura no caso do Petrolão. Olha aqui, o que houve foi uma ação coesa de homens da lei querendo prender bandidos. É isso que eu vejo na troca de mensagens entre eles. O que você tem, a relação incestuosa, criminosa, é do outro lado, entre corruptos e corruptores. Então o Brasil conseguiu...
O Brasil conseguiu criar a figura do corrupto, que não foi corrompido por ninguém, que os caras confessaram que tinham recebido. E o dinheiro está sendo devolvido pelo Supremo aos corruptores. Tomara que a imprensa internacional continue dizendo o que nós dizemos e a imprensa oficial estatizada esconde.